Olá, eu sou o professor Júlio Araújo e o tema da nossa conversa é transformação digital e a mudança de paradigmas no mundo corporativo. Como você observou no artigo no HSM Experience, as decisões relacionadas às estratégias de negócio estão diretamente relacionadas à leitura do cenário competitivo. Um cenário que envolve inovação, inovação disruptiva, consumidores cada vez mais exigentes e tecnologias que impulsionam as organizações a desenvolverem produtos e serviços que atendam às especificidades do consumidor. Diante desse cenário, qual deve ser o modelo organizacional adotado? Como as organizações devem conciliar um processo de transição? Ou até mesmo, como as organizações podem realizar a gestão e a estratégia de múltiplos modelos? A identificação correta das respostas possíveis a esse cenário está diretamente relacionada ao entendimento dos impactos relacionados à transformação digital e à identificação dos paradigmas organizacionais. O gestor, diante desses desafios, precisa buscar informações que apresentem as possibilidades potenciais relativas à inovação no seu ambiente competitivo, e bem como os conhecimentos e necessidades relacionadas a perfil profissional e competências que podem auxiliá-lo a desenvolver uma organização competitiva, que possa acompanhar ou até mesmo superar as demandas relacionadas à inovação e possa nortear o mercado com produtos e serviços inovadores, com modelos organizacionais surpreendentes, com processos eficazes e eficientes e com estreito relacionamento com o seu consumidor. A inovação disruptiva, concomitante às tecnologias digitais, transforma a organização no importante meio de eficiência e eficácia, da articulação de conhecimentos profissionais e, ao mesmo tempo, permite que o gestor possa ser mais bem-sucedido na superação dos desafios apresentados a ele no mercado e o aproveitamento das oportunidades nesse novo cenário tecnológico e de inovação. Entender os aspectos relacionados aos impactos da tecnologia digital e, ao mesmo tempo, como eles refletem na mudança da percepção dos gestores, é importante e estratégico. Mas esse movimento de mudança é algo principalmente influenciado pelo ambiente de negócios. Como você pode observar no material apresentado a você, existem uma série de aspectos que influenciam essa mudança. O cenário global cada vez mais competitivo, variáveis incontroláveis de ordem econômica, social e política, um alto nível de desenvolvimento tecnológico, um perfil consumidor mais exigente, uma mudança no perfil da qualidade e percepção do cliente, um perfil profissional que auxilia a organização a atender às oportunidades, a auxiliar a organização a aproveitar as oportunidades do mercado, a necessidade da gestão da informação e os aspectos relacionados à globalização, que eliminam as fronteiras e ampliam o potencial de mercado das organizações. Entender esses fatores como fatores influenciadores é identificar de fato aquilo que pontualmente impele o seu negócio a ser mais competitivo. E, ao mesmo tempo, contextualiza as tecnologias em cada um desses elementos e dá condição para que a organização ela possa romper paradigmas e, de fato, identificar o que antes era visto como uma oportunidade, uma ameaça, mas sim como oportunidade. A mudança de paradigma está muito diretamente relacionada a uma questão conceitual e de percepção. E isso é um processo que nem sempre ocorre no ritmo esperado, já que mudanças de percepção são mudanças de percepção individual, são as mudanças da percepção do time. E o processo de transição da mudança de percepção individual até a mudança coletiva é algo que não ocorre isoladamente,
está diretamente relacionado à cultura, clima e valores organizacionais. Fazendo uso do material apresentado a vocês, quando nós pensamos na transformação digital, envolvemos a gestão do conhecimento e informação, falamos sobre a rapidez e precisão na análise e diagnóstico de cenários, falamos na inovação e na rapidez nas respostas relativas ao ambiente competitivo. De fato, a transformação digital apresenta à organização oportunidades e desafios. Gerir a informação demanda da organização comprometimento. Demanda da organização profissionais competentes para essa gestão. Demanda da organização a identificação clara de que a informação ela é fundamental e estratégica. A partir disso, a gestão da informação, a gestão do conhecimento, ela tem uma aplicação, ela tem uma aplicabilidade e ela é mais precisa em termos de resultado. As organizações que realizam o seu processo tecnológico de forma planejada e organizada, elas têm à mão um recurso importante que dá condição ao mapeamento mais preciso do mercado. Esse mapeamento influencia no planejamento da organização em relação às ações futuras. Uma organização que possui tecnologias precisas relacionadas a informações internas importantes da organização, informações relacionadas à concorrência, tem à mão informações que são base para um planejamento estratégico mais eficiente. Ao mesmo tempo em que essas tecnologias, devido à sua grande capacidade de processamento, apresentam a esses gestores uma informação quase que em tempo real. E isso é estratégico e fundamental. A tecnologia ela possibilita, com forma precisa, a apresentação do conhecimento, mas é importante identificar qual é esse conhecimento. Ela apresenta para o gestor, de forma quase que imediata, a informação, mas é necessária a tomada de decisão. Então, a tecnologia por si só, ela não é transformadora, digamos assim, no aspecto da gestão. Mas o uso que você faz enquanto gestor dessa tecnologia é transformador. E isso é uma mudança de paradigmas, né? Entendendo mais profundamente os impactos das tecnologias nos modelos organizacionais, no material aqui nós temos alguns exemplos das tecnologias e dos seus resultados em termos de inovação. Temos aqui uma lista das empresas mais inovadoras, não é? E essa lista ela mostra, enquanto justificativa, não as tecnologias de inovação, mas o que essas empresas fizeram. Então nós temos um ótimo exemplo, enquanto primeira empresa, a Amazon, por oferecer cada vez mais rápido e de forma mais inteligente. Nós temos o Google, pelo desenvolvimento da memória fotográfica. Nós temos o Uber, por acelerar o desenvolvimento do carro autônomo. Percebam, nessa imagem, nessa tabela, não foram mensurados os processos inovadores, tecnológicos precisos, o tipo de tecnologia digital, mas sim a aplicação. E essa aplicação, ela de forma concomitante envolve a tecnologia digital e a quebra de paradigma. A percepção do gestor enquanto aplicação correta da tecnologia. A criação da experiência para o consumidor. É importante sempre fazer uso do consumidor enquanto protagonista da relação comercial. E ele, enquanto esse protagonista, ele sinaliza aquilo que é importante e fundamental em termos de necessidade e desejo. A superação das expectativas envolve, conjuntamente com o uso das tecnologias e a quebra de paradigmas e a percepção de como as coisas devem ocorrer, uma experiência de consumo inovadora. E essa experiência dá condição para que a empresa também envolva, nesse processo, modelos inovadores. A inovação é uma via de mão dupla. Haja vista que o produto inovador, ele torna mais competitiva a organização e esse produto impele a organização a ser mais competitiva, a ser mais organizada, a planejar os seus recursos de forma mais eficiente. E isso é uma mudança de paradigmas. O que envolve um ambiente inovador? A inovação ela ocorre como? A inovação ela é resultado simplesmente de um departamento de pesquisa na organização? De forma alguma. A inovação ela ocorre em todos os momentos da organização. Observando o slide que está apresentado a vocês, nós temos aqui alguns aspectos relacionados ao ambiente inovador da organização.
onde lá são apresentados a cultura da empresa, os processos e as tecnologias e ferramentas. Knox, um autor que pesquisa esse tema, ele cita 4 aspectos que apoiam uma organização: a cultura, o clima organizacional, a capacidade e habilidade de gerenciamento, o controle e a estrutura organizacional e os novos produtos e desenvolvimentos de processos. Percebam, esse conceito, que na verdade é um reflexo da realidade das organizações mais inovadoras, nos mostram quase um mapa para a inovação. Ela informa quais são os elementos organizacionais que o gestor tem que contemplar no seu planejamento com o futuro, no seu planejamento com a inovação. Lembrando que a inovação ela não ocorre de uma decisão de inovar, mas ela ocorre em um cenário que promova a inovação. E esse cenário essencialmente envolve o quê? Envolve, primeiramente, ferramentas e tecnologias que possam auxiliar a organização no processo de inovação. É natural que muitas organizações, elas inicialmente invistam nessas ferramentas. Obviamente que faz parte do processo de inovação. Mas que não esqueçam que os outros elementos, como a cultura e o desenvolvimento de processos, fortalecem o uso dessas ferramentas. É comum encontrarmos situações organizacionais onde a inovação permeia toda a organização, mas o espírito inovador não. Existe uma apatia, não existe um interesse pela inovação. A inovação tem que ser viva. E essa vivacidade ocorre por meio de uma cultura e clima, uma cultura e um clima organizacional que impulsione a inovação. E como que a cultura ocorre? Primeiramente, pela sinalização clara dos seus gestores que a inovação é algo fundamental. E por também uma contrapartida no processo de inovar. As pessoas elas precisam perceber que a inovação é um bom negócio, tanto no âmbito organizacional como no âmbito individual, e que a organização ela valoriza profissionais que inovam. Outro aspecto importante e fundamental é o desenho dos processos. Você pode ter em mãos um profissional que possui um espírito inovador, uma organização que possua ferramentas inovadoras, mas não existe um planejamento. Isso ocorre de uma forma bastante intensa. O planejamento ocorre por meio dos processos e fluxos que devem ocorrer para que a inovação aconteça de forma contínua na organização. E não seja simplesmente direcionada para o produto ou serviço, mas que possa também dar sustentação aos processos de eficiência e eficácia da empresa. Pensando nisso, a inovação ela assume um caráter de sustentabilidade. Entendendo que a sustentabilidade, obviamente o conceito aplicado para o meio ambiental é fundamental, mas vai além dessa aplicação, em termos de gestão e administração, sustentabilidade envolve o que você faz agora e influencia o seu futuro. Uma ação insustentável, ela tornará o seu futuro insustentável. Uma ação sustentável pode auxiliar na sustentabilidade do seu negócio. Processos inovadores, pessoas motivadas inseridas num clima e cultura de inovação e ferramentas fortalecem o processo de inovação e fortalecem o processo de sustentabilidade e auxiliam essa organização a, de fato, construir produtos e serviços inovadores e que, no final das contas, represente a sua cultura de inovação e o seu desempenho e capacidade de diferenciar-se diante do mercado. Muito obrigado e até a próxima aula.